dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé na presença do Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para adorar o Senhor. Eu quero te convidar a ter uma palavra de Deus no livro de Romanos 11. Romanos 11, 33. É o hino de louvor a Deus. Essa manhã nós estamos reunidos em nome do Senhor para exaltar o seu nome, para buscar a sua face. Isso é um privilégio negado a muitos, né? Mas que hoje nós temos o privilégio de acordar, de despertar e poder ir à casa do Senhor, poder estar na presença do Senhor. Isso é um privilégio para nós. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Os pensamentos do Senhor são insondáveis, os seus juízos são insondáveis. Nenhum de nós, nenhum homem, por mais capaz que seja, pôde um dia dar algo a Deus antes de receber dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele, você é para ele. O teu louvor é dele e para ele. Tudo que nós temos é dele e por ele. E nessa manhã nós estamos aqui por ele, para adorar o seu nome, para invocar a sua presença, para glorificar a ele, porque ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus por essa manhã. Pai, nós estamos na tua presença. Nós queremos invocar e bendizer o teu santo nome. Eu te agradeço nessa manhã, Pai, pelo privilégio de louvar o Senhor, pela honra que nós temos em te conhecer, ó Deus, em saber que o Senhor é Deus em nossas vidas. Nessa manhã queremos te ofertar o nosso louvor, queremos te ofertar a nossa adoração, Senhor. A igreja nada mais é do que a reunião dos santos, ó Deus, num propósito único de glorificar e exaltar ao único que é digno. Nessa manhã nós entregamos a nossa vida na tua presença e declaramos, Senhor, que não há outro como o Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ti. Tudo que foi criado para o teu louvor. E nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, ouça o louvor da tua igreja. Recebe o louvor do teu povo, Senhor, porque é para ti, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar: ele é o alfa e o ômega. Não há outro como o Senhor, não há outro que mereça nosso louvor, que mereça a nossa adoração como o Senhor Jesus. Glória a Deus.
vida, você não queria vida. Começa por aí. É Ele que sopra em nós a vida. Se não fosse o Senhor na tua vida, você não teria esperança de um amanhã. Você não teria esperança de uma vida eterna. Porque o Senhor, Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. E nós precisamos reconhecer a grandeza desse Deus, a grandeza do Senhor em nossas vidas. Vamos pedir a Ele que nos leve a um lugar secreto. E nós possamos ter esse lugar de intimidade com o Senhor. Nós precisamos conhecer mais de perto o Senhor. Eu tenho pensado nisso, às vezes a gente pensa na vida eterna, a gente pensa na eternidade, mas ela começa aqui. Né? Quando você casa com alguém, você começa pela amizade, pelo namoro, para depois casar. Né? Você não conhece a pessoa em casa no mesmo dia. E quando nós queremos ter uma vida eterna com Deus, queremos viver com Ele, nós precisamos nos relacionar com Ele primeiro. Precisamos começar aqui a conhecê-lo, porque já somos conhecidos por Ele. Ele te conhece antes de você nascer, mas você precisa conhecê-lo mais. Eu quero que você cante comigo nessa manhã, pedindo a Ele que te leve a este lugar secreto, a este lugar de intimidade, de relacionamento. God.
dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Vamos comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50. Seu pai havia morrido, disseram: se hoje tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois perdoa os pecados dos servos de Deus, teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque mais uma manhã, Senhor, podemos estar aqui reunidos para contribuir, para ouvir, Senhor, da tua palavra, para poder aprender mais de ti, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a entender, a compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar, Pai. Que não seja a minha vontade, que não seja o meu eu, Pai, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar. Quem nunca ouviu a história de José? Isso é difícil quem não tem ouvido, né? Se você não leu a história, se você não ouviu uma pregação, talvez você tenha assistido a novela da Record. De algum jeito você já deve ter ouvido sobre a história de José, sobre o jovem que foi vendido pelos próprios irmãos e tornou-se escravo e acabou se tornando no fim o governador do Egito. José é uma das histórias mais impressionantes, e a gente estava comentando isso na semana passada, que a pastora também ela acha que é uma das histórias mais interessantes que tem na Bíblia. E se você ainda não leu, gaste um tempo para ler. São apenas 13 capítulos, do 37 ao 50 de Gênesis. É coisa que você lê em 1h30, 1 hora com atenção. E nessa manhã, o que eu quero destacar da história de José são as oportunidades que surgem em meio à crise. José foi um homem que teve muitas crises em sua vida, mas ele sempre aproveitou as oportunidades que surgiram em meio dessas crises. E todo mundo aqui está vivendo uma crise hoje. Seja com medo de coronavírus, seja com medo do que vai acontecer com as finanças, com a economia mundial. Todo mundo está em alguma crise. E como a gente viu na semana passada com a pastora, crise não é algo que surgiu agora, não é algo que a gente está vivendo nesses últimos 2-3 meses. Ela é algo que sempre existiu. É algo que existe desde a época de Abraão, de Isaac, como a gente viu na semana passada, de Jacó, de José. Sempre existiram crises. E Jesus fala isso em João 16:33. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus nunca prometeu, irmãos, que seria facinho. Ele nunca disse que não teria crise, que não teria problema. Mas ele já nos preveniu que a gente se preparasse, porque viriam problemas e nós teríamos que enfrentar. A grande questão é o que eu e você vamos fazer diante da crise. A crise vai existir, mas a nossa postura é o que determina como nós vamos sair dessa crise. E eu estava pesquisando sobre crise, sobre esses acontecimentos, e eu encontrei uma frase de um empreendedor que ele diz assim: quando não se tem para onde ir, normalmente são tomadas medidas drásticas. O problema, por assim dizer, é quando está tudo bem, porque as empresas perdem interesse em mudar. Aqui ele está falando de empresas, irmãos. É um empreendedor, um homem, é professor, ele é instruído em relação ao empreendimento.
quando está tudo bem, quando está tudo sossegado, a gente tem um instinto natural, um reflexo natural de relaxar. Você fica ali, está confortável, não tem nada te incomodando, você fica parado. Mas quando vem um problema, quando vem algo para te empurrar, você não consegue ficar parado, você tem que ir adiante. E ainda com relação a essa questão de empreendedorismo, eu fui pesquisar algumas empresas que surgiram em época de crise. Empresas que, em momentos que ninguém enxergava nada, essas empresas enxergaram alguma coisa e conseguiram evoluir. Quem aqui gosta de Nutella? Só um pouquinho, achei que mais gente gostava. Só eu que sou louco da Nutella. A Nutella, irmãos, ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial. Nos campos já não havia mais cacau, que era o que eles usavam, que se usa para fazer o chocolate, que eles usavam na época. Então, um confeiteiro chamado Pietro Ferreiro, que é quem deu o nome da Ferreiro que a gente vê hoje, ele criou um creme mais barato, que hoje não é barato, né? Naquela época era. Ele criou um creme mais barato feito de avelã, açúcar e só um pouco de cacau. E no meio havia acabado de encerrar uma guerra, irmãos, algo que tinha devastado tudo. E esse homem teve uma ideia de fazer algo. E o que aconteceu? Hoje você paga 15, 20 reais um potinho com 140 gramas desse produto. Algo que na época era barato e que acabou evoluindo. Outra empresa, o Airbnb. Alguém já ficou hospedado no Airbnb? O Airbnb é muito legal. Você consegue alugar um quarto, você consegue alugar uma casa inteira, você consegue alugar várias coisas através desse site. E esse site ele surgiu no final da crise financeira de 2008, uma crise que começou nos Estados Unidos e que acabou afetando o mundo inteiro. O criador dessa empresa ele teve uma ideia de criar algo que pudesse trazer uma renda para as pessoas, porque as pessoas estavam sem dinheiro, com a moeda desvalorizada, eles não tinham o que fazer. Então ele criou essa empresa para que as pessoas pudessem alugar um quarto ou a sua casa inteira. E o que aconteceu? Hoje, essa empresa dele vale mais de 25 bilhões. Algo que começou em uma crise. Então são pessoas que, ao invés de olhar para a crise e pensar que estava tudo acabado, elas pensaram, o que eu posso fazer para resolver essa crise? E essas são as oportunidades que a gente tem que enxergar. Aqui são empresas, irmãos, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida, para tudo. Para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para o que a gente for fazer. A crise é algo que te impulsiona a mudar. E você tem que mudar para melhor. Você não pode deixar a crise te abater, a crise deixar a tua situação pior. E é isso que a gente vê na vida de José. Como eu falei no começo, José teve várias crises ao longo da sua vida. A primeira crise dele está lá em Gênesis 37, do 19 ao 20. Diz assim: os irmãos de José dizem assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. José ele era o filho mais novo de 11 irmãos. Ele era o caçula, o filho da velhice do seu pai. E isso acabou fazendo com que José fosse o favorito. A Bíblia diz isso, que José era o filho favorito de Jacó. E isso gerou ciúmes nos seus irmãos. Afinal, eram 11 irmãos. E ele era o preferido. Imagine qual era o sentimento dos outros de saber que eles eram apenas mais um filho. E, além disso, José era usado como um espia, de certa forma. O pai dele enviava até onde estavam seus irmãos para pegar as informações e levar para ele. Então ele era o fofoqueiro dos irmãos, de certa forma. Ele levava o que os irmãos estavam fazendo, e a Bíblia diz que eles faziam coisas erradas e que ele entregava isso para o pai deles. Então eles não aceitavam a situação de José, não aceitavam como ele era tratado, eles tinham inveja de José. E pouco antes desse versículo, quando eles se encontram e eles decidem jogá-lo no poço, José teve 2 sonhos. Ele teve um sonho que seus pais e seus irmãos se prostravam diante dele. E isso ofendeu os seus irmãos. Seu pai, em um momento, também se ofendeu, mas a Bíblia diz que ele ficou pensando sobre isso. Ele ficou refletindo. Mas os seus irmãos não. Eles se ofenderam porque eles eram irmãos mais velhos. Como que irmãos mais velhos vão se prostrar diante do irmão mais novo?
Para eles isso era algo que não cabia, que não dava certo. Então eles decidiram jogá-lo em um poço. A ideia principal era matá-lo, mas depois eles revisaram isso e decidiram vendê-lo como escravo. Então um menino de apenas 17 anos, um adolescente, que era protegido pelo pai, que era amado pelo pai, que era o principal dos filhos, agora ele é levado para uma terra distante, ele se torna escravo, ele já não vê mais os seus familiares, ele vai sozinho para uma terra desconhecida. Imagine o sentimento de José nesse momento. Eu imagino que o sentimento dele era o mesmo que muitas pessoas têm durante a crise. Um sentimento de que acabou. O que ele ia fazer sozinho? Os irmãos dele, que deveriam defendê-lo, haviam vendido. Quem era por ele nesse momento? Ele já não tinha mais ninguém. Para ele tudo tinha acabado. E um sentimento. Ele se tornou um escravo. O escravo não tinha vontade própria. Como ele poderia fazer alguma coisa? Ele não tinha mais alternativa. E muitas vezes esse é o sentimento que fica na nossa cabeça no período de crise. O que eu vou fazer? O que? Eu tinha tudo planejado, eu tinha tudo certo, e agora? O que vai acontecer? E isso foi algo que a pastora falou na célula de quinta, que o pior sentimento, a pior coisa de uma crise é você perder o controle. Quando você está com tudo planejado, com tudo em ordem, está tranquilo. Mas quando vem uma crise, você já não tem mais o controle da tua vida. Não adianta mais você olhar a planilha, não adianta mais você fazer cálculo, porque não tem o que você fazer. Você perdeu o controle. E ele não deixou que a crise entrasse no coração dele, mas ele permaneceu fiel a Deus, e Deus esteve com ele. E então José prospera sobre a sua primeira crise, que é o que está em Gênesis 39, do 1 ao 5. Ele diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja que mesmo decepcionado, imagine ser vendido pelos irmãos. Às vezes a gente briga com o irmão, eu sempre briguei com o irmão, mas vender o irmão é outra coisa, né? A gente só fala da brincadeira, né? Que aquele meme, né? Que a coisa é tão feia que acho que vou ter que vender meu irmão. Mas é só uma brincadeira, você não vai vender de verdade. Então imagine a situação de José. Provavelmente ele estava triste, ele estava longe dos seus familiares, mas ele continuou sendo um homem temente a Deus, porque a Bíblia fala que Deus estava com ele, e Deus só está com aqueles que são tementes a Ele. Glória a Deus. E isso fez José chamar a atenção aos olhos de Potifar. Veja que Potifar era um egípcio, era um homem que não temia a Deus, mas ele teve essa compreensão, essa noção de que Deus estava com José. E mais adiante a gente vai ver que Faraó também teve essa compreensão de que Deus estava com José. Quando você está com Deus, quando você agrada a Deus, as pessoas percebem, conheçam elas a Deus ou não, mas a presença de Deus na tua vida, ela chama a atenção aos olhos de quem te vê. Se José aceitasse que essa crise tinha destruído ele, que os seus sonhos não iam se realizar, provavelmente a história de José terminaria aqui, com ele sendo vendido e acabou aqui. Mas José acreditava no seu sonho. Se você se abater, se você aceitar que a crise vai te destruir, ela vai te destruir. Porque a tua postura é o que traz o resultado que vai vir depois dessa crise. Então agora José não era mais só um escravo. Ele era um empregado, ele servia alguém, mas agora ele já era responsável pelos bens e pela casa do chefe da guarda de Faraó. Ele já tinha um cargo importante. Mesmo sendo um hebreu, mesmo sendo um escravo, ele já era alguém de respeito, já era alguém que tinha um cargo importante. E então vem a segunda crise de José.
imagino que nesse momento José estava triste por estar longe de casa, por estar longe dos seus familiares, mas a sua situação já não era mais tão terrível, porque ele já não estava mais numa prisão, ele já não era mais um escravo que fazia serviços forçados, mas ele já era um chefe de certa forma, ele cuidava de outros empregados, ele cuidava da casa de alguém. Então provavelmente ele já tinha uma situação mais confortável. E é nesse momento que acontece a segunda crise dele, quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, mas como ele era fiel a Deus, ele resiste e foge, e ela acaba caluniando ele. E a Bíblia diz, em Gênesis 39, 17 a 21, então repetiu-lhe a história, a esposa de Potifar contando para ele: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. De novo, José não tinha feito nada. Quando ele foi vendido, ele não tinha feito nada, ele estava apenas obedecendo o que o pai mandava. Nesse momento, ele não tinha feito nada, ele fugiu e foi caluniado. E ele vai para a prisão. Tudo aquilo que ele tinha conquistado caiu de novo. Ele já não tinha mais o que fazer, ele já estava na prisão, ele já não tinha mais vontade, ele já não tinha como fazer o que ele queria. Mas a Bíblia diz que Deus o tratou com bondade, porque ele era fiel a Deus. E estando na prisão, ou sendo um chefe, ou cuidando dos bens do seu senhor, Deus estava com ele. Então José prospera sobre a sua segunda crise. Ele teve mais uma chance de reclamar, de murmurar, de questionar a Deus o porquê estava acontecendo, mas ele permaneceu fiel, fazendo o que era correto. Ele não se deixou abater, mas ele fez o melhor que ele podia fazer, mesmo estando em uma prisão, mesmo estando em um lugar que não tem muita perspectiva, um lugar capaz de tornar pessoas boas em pessoas ruins, mas ele permaneceu fiel. E a Bíblia diz em Gênesis 39, 22 ao 23, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Veja que José era um homem de confiança. Aonde ele ia, a presença de Deus atraía os olhos de quem estava sobre ele, e eles percebiam que ele era alguém que podia fazer algo a mais. E ele sempre aproveitou as oportunidades. Quando ele teve a oportunidade de cuidar da casa de Potifar, ele cuidou. Quando ele teve a oportunidade de cuidar dos prisioneiros, ele cuidou. Ele sempre aproveitou as oportunidades. E o que a gente aprende com isso? Se a gente for fiel a Deus, se a gente fizer a vontade de Deus, Ele vai nos dar bom êxito, Ele vai nos dar vitória em tudo que a gente fizer, seja em meio a uma crise ou seja em tempos de paz. E é isso que a gente aprende em Malaquias 3:18, que diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Não importa o tamanho da crise e nem como você entrou nela, mas a tua fidelidade a Deus é que vai dizer como você vai sair da crise. Então, passadas essas crises, José estava de certa forma preparado. Ele já tinha enfrentado 2 crises, ele já tinham se passado alguns anos, e tudo que José viveu foi uma escola, porque nesse momento chega uma crise de tamanho incomparável às crises que ele já teve, muito maior do que tudo que ele tinha passado. Mas essa não era uma crise que veio sobre a vida de José, essa era uma crise que veio para revelar José, essa era uma crise que veio sobre o Egito, é uma crise que atingiu toda uma nação e os seus vizinhos. Faraó, ele teve um sonho e José o interpretou da seguinte forma, em Gênesis 41, do 28 ao 32.
José diz: é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Imagine, irmãos, uma crise tão grave, uma fome tão grave, que as pessoas já não iam mais nem lembrar que um dia elas tiveram fartura. Ia ser algo tão terrível que até a memória das pessoas ia ser afetada, eles já não iam mais nem saber o que aconteceu antes. De tão terrível que seria o tamanho dessa crise. E aqui é quando José teve a maior oportunidade de todas. Era a maior crise e foi a maior oportunidade. Devido à sabedoria de José, a intimidade que ele tinha com Deus, a fidelidade que ele tinha com Deus, José trouxe uma solução para Faraó. Ele não disse que ele poderia evitar a crise, mas ele disse que ele poderia fazer algo para remediar ela. Ele podia trazer uma solução, algo que não deixasse essa crise tão terrível. Poderia vir a fome, mas ele tinha uma saída. Ele viu a chance de fazer algo bom, algo que ajudaria as pessoas, porque uma crise desse tamanho com certeza faria muitas pessoas morrer. Então ele teve uma oportunidade, em meio à crise, de ajudar as pessoas e uma oportunidade de promover a si mesmo diante de Faraó. Então José dá um conselho a Faraó, que está lá em Gênesis 41, 33 ou 36. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. A Bíblia não diz, irmãos, mas com certeza esse conselho de José foi proposital. Ele já estava visando o cargo, de certa forma. José não era bobo, ele era inteligente. E o que ele fala? Escolha um homem criterioso e sábio. O que era um homem criterioso e sábio? Era ele mesmo. Ele deu as próprias características para o faraó. Ele sabia, ele pensou: opa, essa é a oportunidade de eu sair da prisão. Porque quando ele foi revelar esse sonho, ele ainda era um prisioneiro. Ele foi chamado para revelar o sonho. E ele falou: agora é a hora. E ele, de certa forma, em outras palavras, ele fala: ó, o cargo está vago, eu estou aqui. Se você quiser. E foi exatamente isso que aconteceu. A tentativa dele acabou prosperando. Ele deu o conselho e quem foi escolhido? Ele mesmo. E é o que diz em Gênesis 41, 37 a 44. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi o comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Essa foi a recompensa da oportunidade que José enxergou. Um ex-presidiário, há poucos minutos era presidiário, acusado injustamente de abusar da esposa do capitão da guarda. Um hebreu, pobre, em meio à maior crise que o Egito iria enfrentar, se torna o governador da maior nação daquela época.
E aquilo que eu falei antes, Faraó, um homem que se achava um Deus, um homem que comandava a nação mais poderosa da época, ele reconhece que o Espírito de Deus estava em José. Aleluia. José transparecia a presença de Deus. Aonde ele ia, a presença de Deus ia. E tudo isso por quê? Por que ele recebeu toda essa recompensa? Em primeiro lugar, porque o Espírito de Deus estava com ele. E o Espírito de Deus só habita em quem é fiel a ele. Em segundo lugar, porque José não desperdiçou uma grande oportunidade. Às vezes a gente fica com medo, fica com receio, mas José não ficou. Em meio à crise, ele enxergou a oportunidade e ele foi adiante, e ele prosperou. Mas você já parou para pensar quanto tempo levou? Desde que ele foi vendido até o momento em que ele foi recompensado? A Bíblia diz em Gênesis 41, 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. E ele tinha apenas 17 quando ele foi vendido pelos seus irmãos. José esperou 13 anos para que se cumprisse o sonho que ele tinha contado aos seus pais e aos seus irmãos. Ele permaneceu fiel durante 13 anos de prisão, sendo escravo, estando longe da sua família, estando longe da sua igreja, sem ouvir falar de Deus. Ele permaneceu fiel. E muitas vezes a gente, sem nada disso, não consegue permanecer fiel nem por um ano. E esse foi esse posicionamento que fez ele prosperar em meio a tantas crises e tantas dificuldades. Se José tivesse abandonado, ele não teria chegado onde ele chegou. Se José tivesse culpado a Deus, tivesse desistido, ele não chegaria onde ele chegou. E ele teve muitas oportunidades de fazer isso. Mas José entendeu que uma crise pode até afetar a sua vida. Ela pode afetar as suas finanças. Ela pode afetar a sua liberdade, a sua saúde, mas ela nunca pode afetar a sua essência. A crise só afeta aquilo que é superficial, mas a sua essência, a presença de Deus na sua vida não pode ser afetada por uma crise. E José ainda fez questão de deixar isso tudo registrado. Agora, como governador, ele recebeu uma esposa, ele já tinha casa, ele teve filhos, e ele deixou tudo isso registrado através do nome dos filhos. Gênesis 41, 51 e 52 diz: ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. As crises, elas não endureceram o coração de José. As crises não afetaram quem José era. E depois de tudo isso, ele se encontra com seus irmãos. Agora era a hora da vingança. Ou não? Para José não era. Ele tinha chance. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha homens a seu dispor. Ele poderia só falar: leva esses aí lá para o deserto, mata e ninguém vai nem saber. Se perguntar que foi José, ele fala: fui eu mesmo. Tá tudo certo. Ele era governador, ele podia fazer o que ele quisesse. Podia jogar eles numa prisão, podia fazer eles serem escravos, como ele foi. Mas José sabia que tudo o que tinha acontecido fazia parte do plano de Deus. Não era culpa dos seus irmãos, não eram homens, mas era Deus que tinha algo preparado para a vida dele. Eles foram apenas um instrumento. E a crise, ela pode ser apenas um instrumento para que Deus possa cumprir o que Ele tem na sua vida. E Gênesis 45, do 5 ao 8 diz, quando ele se encontra com seus irmãos, porque eles estavam com medo, né? Imagine. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro
mais uma oportunidade que os irmãos dele tiveram medo de novo. Agora José já havia recebido seus irmãos, ele já havia mandado buscar seus pais, ele já estava, seus pais, seus familiares, toda a tribo. Ele mandou todos virem ao Egito, ele já cuidava deles, e eles tiveram medo mais uma vez, porque agora o pai de José havia falecido. Então alguém que poderia defender os irmãos, agora ele faleceu. Então agora já não tem mais quem defenda. Agora o pai de José já não vai mais se ofender se ele matar ou se ele mandar prender os irmãos. Mas mesmo assim, José continua entendendo o plano de Deus. E novamente ele acalma e ele confirma tudo aquilo que havia acontecido era da vontade de Deus. Gênesis 50, 14 a 21 diz: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os pecados dos servos de Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Depois de tudo que ele passou, ele ainda conseguia falar amavelmente aos seus irmãos, ele ainda sustentou os seus irmãos, as suas esposas, os seus filhos. Depois de tudo que tinha acontecido, ele ainda retribuiu com amor aos seus irmãos. Ele ainda cuidou, ele preservou a vida deles. Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, a gente não consegue compreender as coisas que acontecem. Uma doença, uma crise financeira, a gente não entende o porquê, mas Deus tem um propósito. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você confia em Deus, pode vir a crise que for, Ele vai tornar a maldição em bênção para você. E por último, a sua posição diante de uma crise, ela pode trazer bênção para toda a sua família. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu a sua posição em meio a uma crise, ele entendeu o que ele teria que fazer, ele entendeu que Deus havia enviado para aquele lugar, e ele sustentou, como eu falei, os seus irmãos, ele cuidou. Gênesis 45, 17 ao 20 disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham a carga nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Em meio a uma crise que devastava o Egito e todas as regiões vizinhas, os familiares de José tinham todo o melhor do Egito. A melhor casa, a melhor carruagem, os melhores animais, a melhor comida. Eles tinham tudo por conta do posicionamento de José. José abençoou a sua família, ele abençoou a nação, que era uma nação pagã, mas que graças ao posicionamento de José adquiriu terras, adquiriu animais, adquiriu tudo que tinha naquela época. O Egito conseguiu comprar em troca de comida, por conta da oportunidade que José teve. Então, que a gente possa entender nessa manhã que a nossa posição em não murmurar, em não questionar a Deus o que está acontecendo, simplesmente entender que Ele tem um propósito, que Ele vai cumprir, e que nós somos instrumentos, é o que vai dizer como a gente vai encerrar essa crise. É fato que ninguém escolheu entrar nessa crise, mas você pode escolher como você vai sair dela. Se você vai sair derrotado ou se você vai sair vencedor, aproveitando a oportunidade que Deus te deu. Que nessa manhã isso possa ficar gravado no nosso coração.
Não deixe a crise te abater. Não deixe a crise tirar a sua essência. Mas que você possa permanecer fiel e buscando cumprir o propósito de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus tão misericordioso. O Senhor é um Deus tão bom que mesmo em meio a um período de crise, mesmo em meio a um período de dificuldade, o Senhor faz coisas maravilhosas e tremendas através da nossa vida. O Senhor tem um propósito e a Bíblia diz que os teus planos não podem ser frustrados, mas que tudo aquilo que o Senhor quer vai se cumprir. As tuas palavras não retornam vazias. Então que o teu plano se cumpra, Senhor. Que não sejamos, Senhor, murmuradores, mas que sejamos trabalhadores, Pai. Que possamos cumprir o teu propósito, fazer a tua vontade, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, assim como foi através da vida de José. Que as pessoas possam enxergar, Senhor, na nossa vida, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.